Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando então a nossa aula do módulo 4, eu tinha dito para vocês que eu tinha dividido em duas partes. Hoje a gente vai terminar então esse módulo, e aí eu preparei então esses slides para vocês, chamado então de funcionamento dos feudos, que se refere a duas páginas da apostila de vocês, né? Na verdade, esses primeiros slides se referem a essas duas páginas, que é a página 168 e 169. Bom, para começar, eu coloquei essa imagem, que é o exemplo de um feudo para vocês, é uma imagem grande. A apostila de vocês também tem nessas duas páginas uma imagem bem grande de um feudo, para vocês observarem o que seria um feudo, né? Quando a gente fala em propriedade de terra, o que seria? Então, vocês observem lá no canto esquerdo superior o castelo, né? Local de moradia do senhor feudal. Aí vocês veem, né? Mais abaixo o manso senhorial ou reserva senhorial, que a gente já vai falar sobre. Mais aqui, né? Passando o riozinho que corta aí o meio do feudo, o manso servil, uma igrejinha. Ao lado esquerdo inferior, o manso comunal, a casa do servo, plantações. E aí, o que seriam então esses mansos, tá? A gente chama de manso ou reserva, tanto faz o nome, tá? Então, o manso, a reserva servil, era onde o camponês plantava e de onde ele tirava o seu sustento. Aí, uma parte do que era colhido ele ficava para ele, né, o camponês, para sua família, né, que era o seu sustento, e outra parte vai ser entregue para o senhor feudal. O manso e a reserva senhorial, que é onde vocês viram ali onde estava o castelo, era onde o senhor feudal morava, né, um nobre morava, era a moradia dele, e também haviam as terras agrícolas ali, as plantações do senhor feudal, onde o camponês trabalhava para ele ali cerca de 2 dias, 3 dias da semana, né, o que fosse, era cultivado pelos camponeses. O manso ou reserva comunal, essas terras comunais eram compostas por área de pastagem ou bosques, tanto faz. Alguns bosques eram reservados somente para os senhores feudais, porque eles caçavam, né? A caça era uma forma de lazer para os nobres. E aí, portanto, essas áreas muitas vezes elas não eram abertas, né? Não eram disponíveis para os servos, né? Então, muitos servos muitas vezes tentavam fugir por essas áreas e acabavam sendo capturados, pegos aí pelos senhores feudais. Bom, seguindo, os servos, eles trabalhavam, né? Os camponeses trabalhavam para os senhores feudais e eles pagavam uma série de impostos, assim como hoje nós pagamos impostos sobre terreno, imposto sobre veículo, né? Como vocês sabem, e naquela época não era diferente, tá? Esses impostos, esses tributos, eles tinham alguns nomes um pouquinho estranhos, que eu elenquei aqui para vocês. E naquela época, como não a moeda ela estava circulando muito pouco, então esses tributos eles eram pagos em forma ou de trabalho ou do produto que o servo ele estava produzindo. Então, o primeiro tributo que eu coloquei aqui para vocês é a corvéia. Era a obrigação do servo de trabalhar alguns dias da semana na reserva senhorial, tá? Então, ele ia lá no manso senhorial e trabalhava alguns dias da semana para pagar esse tributo para o senhor feudal. A talha era outro tributo, era a entrega de uma parte da produção das faixas de terra da reserva servil, tá? Então, ele trabalhava nas terras na terra dele não, né? Na parte ali que cabia ao servo. Então, se ele tivesse produzido, vamos supor, sei lá, 50 quilos de trigo, vamos supor que 20 quilos de trigo ele teria que pagar
ao senhor feudal. Isso era a talha. A banalidade, tá? Então vamos supor, vocês viram lá na imagem que tinha um moinho, tá? Esse moinho, ele pertencia à propriedade. Quem era dono da propriedade de terra? O senhor feudal. Então, se o servo utilizasse o moinho, tá? Para moer o cereal, vamos supor, o trigo para fazer farinha, ele precisava pagar o senhor feudal, tá? Então ele pagava isso, tá? Em forma de trabalho, em forma de produto também. Não só o moinho, mas também o celeiro, né? Para guardar os produtos, enfim. A captação era um tributo anual, então era pago por ano, tá? Com produtos também de acordo com o número de familiares do camponês. A mão morta, tá? Tem esse nome estranho porque era de acordo, né? Se o dono do feudo ele cobrava quando um camponês morria, né? Então a família do morto, se ela quisesse continuar nas terras do senhor feudal, ela tinha que pagar isso, né? Era como se fosse uma espécie de indenização às avessas, né? Então pagava com produtos também. E o tostão de Pedro, que esse imposto já era referente à Igreja Católica e era o dízimo que a Igreja cobrava dos servos também, tá? Então todo mundo cobrava imposto dos coitados dos servos, eles só trabalhavam para pagar impostos, ok? Seguindo, das áreas dos feudos, o castelo. O castelo era a propriedade dos nobres, tá? Então o nobre ele morava no castelo, né? O castelo, os primeiros castelos que surgiram, eles eram de madeira, né? Obviamente que eles não ofereciam muita resistência, eles eram cercados de paliçadas de madeira, né? A paliçada como se fosse uma cerca, e né, não tinha tanta resistência assim, porque se ateassem fogo já era a cerca. E aí depois os castelos de pedra eles vão surgir por volta do século IX, vão ser mais resistentes, é óbvio, porém o conforto, né, não vai ser a preocupação principal dos habitantes do castelo, mas sim a segurança. Então a primeira coisa que era construída eram as muralhas, né? Muitas vezes eles eram escuros, úmidos por dentro, né? Porque o que eles estavam realmente preocupados eram com a segurança, né? Por que a segurança? Porque vocês lembram que o século V, né? A Europa viveu um período de invasões e depois do século IX novamente mais invasões. Então era necessário realmente eles cuidarem da segurança. Até, né, essa imagem que vocês viram aí, esse fosso de água, toda essa água em volta do castelo era para dificultar a entrada de inimigos, né, porque para que eles não entrassem, enfim, né, era para dificultar, né, que ninguém entrasse. Seguindo, vamos lá. O moinho, então, como eu disse para vocês, moer todo tipo de cereal, centeio, aveia, trigo, né? Então, para fazer farinha, era algo que existia dentro do feudo, tá? E como vocês viram, se o camponês utilizasse, ele também tinha que pagar por isso. As aldeias, elas eram a moradia, tá? Dos camponeses. Eles viviam nessas cabanas, né, que eram feitas geralmente de palha, de barro, né, muitas vezes o chão era de terra batida e tinha um cercado no fundo, né, onde eles criavam animais, aves para usar, sei lá, os ovos, né, leite, enfim, né, e como a gente já disse, tinha que pagar esses tributos para o senhor feudal. Seguindo. Outra coisa que tem na apostila de vocês, que vai ser uma invenção, né, e algo até que vai ser muito bom nessa época, né, uma tecnologia da época, é a rotação trienal de culturas, né, algo que vai ser desenvolvido no século X, né, que nada mais é que o rodízio, tá, de culturas. Quando a gente fala de culturas, são as plantações, tá? Então, enquanto
o solo era dividido em 3 partes, né? Então, enquanto uma área descansava para evitar o desgaste do solo, a segunda área recebia um tipo de cereal, né? Então, vamos supor trigo, a terceira parte recebia, por exemplo, centeio. No ano seguinte, né? Essa parte que descansou, ela seria cultivada por outro cereal, e a segunda recebia um outro cereal, e aí a terceira descansava e por aí seguia, né? Essas imagens que eu coloquei para vocês mostram um pouquinho disso, tá? Então, isso era para que não houvesse desgaste do solo, tá? Bom, como que era a economia e o estilo de vida, né, nos feudos? Nós dissemos então que nesse período, né, o feudo ele vai ser autossuficiente, né, que isso significa que ali dentro do feudo existia basicamente tudo que as pessoas precisavam. Então a gente vai dizer assim, comércio praticamente ele, né, eu disse para vocês isso na outra aula, que o comércio praticamente vai parar de existir, não parar de existir, mas eram poucas as cidades que continuaram tendo comércio, né? Então aqui eu coloquei para vocês, né? Poucas cidades comerciais, por exemplo, Gênova e Veneza, né? Elas vão ter contato com produtos orientais, tá? Então, vindos do Oriente. Essas cidades italianas, é importante que vocês gravem o nome delas, elas vão ser muito importantes séculos depois, a gente vai voltar a falar delas, tá? Então, elas vão comprar esses produtos orientais, vão manter, né, práticas comerciais que muitas vezes desagradava a Igreja Católica, tá? Porque a Igreja Católica não queria o contato com o Oriente, né, especialmente com os árabes muçulmanos, né, porque eram de outra religião, né, e simplesmente eles continuam tendo contato, continuam comercializando normalmente, né? O que muitas vezes vinha de fora do feudo, né? Esses produtos que eu coloquei para vocês, vinho, azeite, sal, especiarias, né? Especiarias eram o que? Temperos, né? Cravo, canela, noz moscada, tá? E eu disse para vocês, né, que o feudo ele era autossuficiente porque tudo era gerado ali, né, desde a ferramenta até o tecido para usar para roupa e o que era plantado. Então, coloquei para vocês nesse slide também, né, o modo de vida ele era rural, né, vivia-se da agricultura, do que se plantava e da pecuária, então a criação de animais, né, a gente falou que os camponeses criavam os animais, né, para terem ovos, leites, enfim, né, tudo isso. E aí, pelo feudo ser autossuficiente, a gente não vai ter circulação de moeda, né? Por isso que eu coloquei ali para vocês economia amonetária, né? Ou seja, sem moeda, porque se eu não tenho esse comércio ativo, eu não preciso do dinheiro, né? Então não quer dizer que o dinheiro ele vai sumir, a moeda, o papel moeda em si ele vai sumir, mas ele para de circular, pelo menos ali dentro do feudo, né? Então o que vai existir é a troca, né? Então, como eu tenho tudo ali dentro do feudo, o que eu vou buscar fora é pouca coisa, né? Como eu disse aí para vocês no slide, tá? Então, alguns condes, marqueses, né, muitas vezes conseguiam metais para fabricar armas ou, né, além disso, ouro também para fazer algumas moedas, mas eram geralmente para essas cidades comerciais que foram poucas aí que continuaram a existir, como eu disse para vocês, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida em relação a esse finzinho de módulo, vocês podem me perguntar. O que vai ficar desse módulo que eu gostaria que vocês fizessem, tá? São algumas atividades. Então, tem até mesmo a atividade 2 da página 170, que vocês têm um anexo 1 lá no final da apostila, tá?
para vocês colarem nessa imagem grande da página 168 e 169, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem. Depois tem mais uma outra pergunta nessa atividade 2. A atividade 1, que são exercícios a respeito daquele primeiro mapa que eu falei na aula anterior, tá? E depois o teste para finalizar, né, o módulo e o em casa, tá? Então, aí eu gostaria que vocês terminassem, que vocês fizessem essas atividades, e aí, se porventura também tiver alguma dúvida, vocês me façam e eu respondo depois, tudo bem? Muito obrigada, até mais, um beijo grande para todos